Tudo bem, igreja? Já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí? Então tá joia. Vamos lá. Hoje eu vou estar ministrando um pouquinho o tema dessa penúltima ministração de 2022, né? Foi um ano de obras, muita coisa aconteceu nas nossas vidas. E é a penúltima ministração do ano. O tema dela de hoje é a mesa. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da intimidade, a importância da intimidade, do relacionamento, da unidade e da comunhão da igreja. Amém? E a primeira imagem que me vem à mente quando eu falo desse tema, a mesa, é a minha família em casa. A gente tem um costume diário de sentar junto para almoçar e jantar, né? E eu sei que na grande maioria das vezes, às vezes as pessoas, por causa do ritmo de trabalho, esse tipo de coisa, ou de estudo, não conseguem fazer isso. Mas pelo menos uma vez por dia a gente senta em casa e numa mesa, nós três, e a gente faz uma refeição juntas. E é um tempo mesmo muito gostoso, porque ali a gente olha no olho um do outro, a gente conversa os assuntos do dia, o que aconteceu, a gente se relaciona num ambiente de muita intimidade. E há uma força muito grande nessa construção. E quando eu penso nessa questão da mesa, dessa questão da comunhão, do relacionamento, da intimidade que é gerado ao redor da mesa, eu também penso muito numa característica que a Igreja Viva carrega ao longo desses 10 anos. E eu vejo, e não só vejo isso, mas as pessoas testemunham isso, essa característica para mim. Então, por exemplo, quem se torna novo membro da Igreja Viva, ele faz lá o Connect 1, faz o Connect 2, e depois ele passa por uma entrevista com o pastor ali, onde a gente bate um papo para se conhecer melhor. E nesse processo de entrevista eu sempre pergunto para as pessoas algumas coisas que têm chamado a atenção nela na igreja. E sempre uma das coisas que elas falam é: nossa, eu me sinto em família, me sinto bem aqui, eu me sinto acolhida nesse lugar. Então é uma característica que as pessoas estão identificando aqui em nós. E ao longo desses 10 anos a gente foi muito intencional como igreja em construir isso. E nós precisamos continuar construindo esse relacionamento, essa comunhão de família. Amém? E por que estou falando isso? Porque quando a igreja vai crescendo, à medida que a igreja vai crescendo, e eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso no passado, em outras ministrações, que eu falei que eu tinha muito medo de crescer no começo. E eu falava assim: eu não quero crescer porque vai perder a qualidade, a gente vai deixar de ser família, a gente vai deixar de experimentar e viver algumas coisas que a gente experimenta hoje, e quando a igreja cresce, a gente perde isso. E aí o Brudor, com muito carinho, né, com muita paciência, ele falava assim: não, Renato, você está errado, isso que você está pensando não é bíblico. Mas ele falava assim: cresce com qualidade, se preocupa em, de fato, continuar, por exemplo, como hoje a gente está falando sobre família, esse relacionamento, continua valorizando isso, continua sendo intencional em ensinar isso para a igreja. E por isso eu estou falando hoje aqui, porque eu entendo o valor e a importância de nós sermos uma igreja família, para que a gente possa de fato alcançar a nossa visão como igreja, que é sermos pessoas transformadas por Jesus e que influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Uma das maneiras que a gente tem de cumprir a nossa comissão, de cumprir a visão que Deus tem para nós, é sendo uma igreja família. Por que isso acontece? Porque as pessoas aí fora, elas carecem de amizade, elas não têm amigos. E talvez você esteja sentado aqui falando: nossa, pastor, eu queria ter muito mais amigo, porque é tão bom isso, a gente pode se abrir, a gente pode contar o que está passando, a gente pode pedir oração. E é isso que as pessoas aí fora carecem. Elas não têm para quem contar aquilo que elas estão vivendo e aquilo que elas estão passando. Elas têm essa necessidade de falar, e elas não encontram ninguém. E quando elas encontram isso dentro da igreja, há um poder muito grande de transformação. Não é verdade? Uma pessoa que ela tem medo, ela se sente segura no ambiente de mesa. Uma pessoa que tem dúvida, ela passa a ter mais clareza e certeza, e o sentido da vida vem para ela à medida que nós estamos nos relacionando.
E sabe, quando a gente fala de família, gente, eu poderia ficar uma semana pregando sobre o que a Bíblia fala sobre a importância da comunhão e do relacionamento. Não tem fim. Eu ia fazer uma lista aqui de 50 coisas para falar para vocês. Eu peguei algumas delas que Jesus colocou no meu coração para essa manhã. E só abrindo um parênteses aqui, no final nós vamos ceiar, amém? Hoje é dia de ceia. E uma das maneiras que a gente desenvolve a comunhão é nesse ambiente de mesa, de intimidade, de comunhão, de unidade, de relacionamento. Você pode dizer amém? Então, por que a comunhão entre os irmãos é tão importante? E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que nós somos lavados e curados no ambiente de relacionamento. Abre comigo a sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. E é isso que acontece em família. Fala aqui que a gente que o ambiente é um lugar onde a gente confessa, a gente fala aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando. Às vezes minha esposa fala para mim assim: nossa, estou sentindo tal coisa, vamos orar por isso. Cadê, Pri? É verdade, Pri? Eu estou sentindo tal coisa, vamos orar por isso. Ambiente de família, relacionamento. Esses dias eu estava sentindo muita angústia, sentia algumas coisas ruins dentro de mim, sabia que aquilo era ruim, que não era bom. Uns 20 dias atrás, uns 30 dias atrás, eu liguei, passei a mão no meu telefone e falei: Juan, me espera aí para um café às 9 horas da manhã, porque eu preciso te falar um monte de coisa, preciso pôr para fora. Que eu precisava pôr para fora, confessar os pecados e orar junto. Então, quando a gente tem comunhão, a gente se relaciona, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ser lavado, limpo, perdoado por Deus. A palavra fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quantos estão entendendo? Então a gente é limpo e a gente é curado nesse ambiente de relacionamento. João 13, abre lá comigo em João 13. Diz assim, João 13, versículo do 2 ao 9, vamos ler um trechinho um pouquinho maior. João 13, 2 a 9 diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Verso 3: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, eles estavam à mesa, ok, pessoal? Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, ele disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pensa nessa situação, Jesus está sentado à mesa, se relacionando com as pessoas, lugar de comunhão, de intimidade. E ele fala assim: vou começar a lavar os pés de vocês. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, daquele que estavam com ele. E o pé é tão interessante que é uma coisa muito íntima da gente. Você imagina naquela época, o pé era um lugar muito sujo. Hoje a gente põe dentro do tênis ainda, dentro do sapato, mas mesmo assim é sujo, né? Quantos estão com o pé suando aí? É uma coisa ruim, uma coisa feia, que a gente não fica expondo. Ninguém vem para a igreja descalço. Mas lá eles usavam sandálias, e o pé devia estar muito empoeirado. E Jesus, ele traz uma representação para isso. Eu fico imaginando aqui, gente, ó, tirar aqui. Pé é uma coisa desconfortável. Quantos estão? Não é verdade isso? É uma coisa que a gente fala que é uma coisa bonita. A gente esconde o pé. Mas Jesus, ele fala para Pedro. Vamos ver se entra agora que está suado, gente. Mas Jesus fala para Pedro o seguinte: ele fala assim, falando assim, é necessário você
limpar essa sujeira. É necessário você limpar o seu interior. É nesse ambiente de comunhão que a gente lava uns aos outros. Não é assim, Pedro não falou assim para aquela pessoa, para Jesus, falou: Jesus, vamos nesse quartinho aqui, para você lavar meu pé. Foi isso que aconteceu. É nesse ambiente de comunhão que Jesus lava, limpa. Ele falou: se você não deixar, se você não conviver nesse ambiente de comunhão e não expor as suas dificuldades, os seus pecados, as suas situações, eu quero te dizer, você não vai ter parte comigo. Então Jesus, me lava inteiro. Foi o que aconteceu na cena. Se você quer estar sempre limpo, gaste tempo com a comunhão. Eu coloquei aqui que a pessoa que anda sozinha é presa fácil. Não é verdade? Imagina o leão atacando uma pessoa sozinha, um outro animal sozinho. Ele vai lá, e ataca e acabou. Agora, se tem um rebanho, ele fica esperando uma oportunidade. Ele fica andando e fica esperando uma oportunidade de atacar. E quando a gente está junto, a gente se protege contra o ataque do inimigo. Você pode dizer amém? Nós precisamos, para ser limpo, a gente precisa estar nesse ambiente. E por que esse exemplo tem a ver com a questão da limpeza? Porque quando a gente vive uma vida, a gente não está limpo, o diabo encontra lugar para entrar na nossa vida. E é nesse ambiente de comunhão, de rebanho, que a gente ajuda um ao outro. Segundo ponto que eu queria falar é que Deus se revela na comunhão. Mateus 18, 20, nem precisa abrir, um versículo bem conhecido, diz assim: pois onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Onde tem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Jesus se revela quando nós estamos em comunhão. Porque quando a gente está no nosso quarto, no secreto, orando, a gente sente Deus, o Espírito Santo fala com a gente, Ele direciona a nossa vida, a gente sente o amor dEle, a gente sente o suprimento dEle da nossa vida. Mas quando a gente está junto em comunhão, Ele se revela. Um irmão vira para você e fala assim: eu quero te dizer uma coisa, eu tenho aqui uma semente para a tua vida, eu quero te dar uma oferta aqui de R$500. E quando ele fala isso, ele já tinha sentido lá que Deus era aquele que supria todas as necessidades dele. Mas o dinheiro não cai do céu no lugar do secreto. O dinheiro chega até o irmão através do outro irmão. É assim que Jesus se manifesta na vida das pessoas, no relacionamento. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estarei. Aí você quer ser suprido por Deus, mas você não quer viver em relacionamento, você não quer viver em comunhão, você quer viver isolado e você quer experimentar a revelação de Deus na tua vida. Quero dizer uma coisa, amados: para a gente experimentar essa revelação de Deus, a gente precisa estar junto com os irmãos. Por isso que a gente fala que tem que estar na igreja, vem no culto presencial. O pessoal que está assistindo no culto online é bênção também, porque por alguma razão você não pode estar aqui. Tem gente de outras cidades e distantes, Deus abençoe a sua vida. Mas o que eu quero dizer é uma coisa: se você pode vir até aqui, venha, porque é nesse ambiente de relacionamento é que Deus se revela. Você pode dizer amém? 3, somos supridos e enxergamos a Jesus. Agora há pouco Marcelo falava sobre isso, sobre a ceia que ele fez ali. Mas Lucas 24, 30, 31 fala assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, conta essa história. E ali ele está andando com os discípulos. Os discípulos não percebem que é Jesus. Jesus tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, mas eles não percebem. E aí eles viram para Jesus e falaram: Jesus, vem aqui com a gente, vem aqui. Você vai continuar viajando, mas vem aqui com a gente. Entra aqui em casa, senta à mesa. E Jesus senta à mesa e conta essa história que ele tinha um pão. E ele reparte o pão. Quando ele reparte o pão, eles enxergam Jesus. Uau! Foi isso que o pastor, foi o que o Marcelo acabou de falar aqui. Quando eles repartiram o pão é que os olhos se abriram. Não é quando a gente tem o pão que os olhos se abrem. E às vezes a gente tem o pão, mas a gente não quer repartir o pão. E no ambiente de família a gente precisa entender que nós precisamos repartir com o próximo sempre que ele precisa.
Nós precisamos pegar. Estou vendo a necessidade na vida do irmão. Eu tenho um pão aqui, irmão, estou repartindo com você, está aqui, ó. Porque quando você faz isso, ele sente amor, ele vê Jesus na tua vida. Uau, gente, isso é poderoso. Isso é ser família. Eu vi ao longo dessa pandemia que a gente passou, quantos irmãos ajudando um ao outro. É isso que eu estou falando, isso é ser família. A gente de fato valorizar, repartir o pão. Gente, você pode ter um monte de pão. Quero dizer uma coisa, se você não repartir ainda vai estragar. Que vence, perdeu o pão. Mas eu poderia trazer isso para a nossa vida natural, para o material, para as riquezas que a gente acumula, a gente guarda. E daí ninguém está vendo Jesus na tua poupança. A pessoa vai ver Jesus na tua vida quando você repartir a tua poupança com alguém que está precisando de uma ajuda. Quando vocês estão entendendo? Amém? Ó, preste atenção. Eu até anotei aqui que o exemplo da conferência viva que a gente teve agora. Muitos participaram da conferência viva e não tinham condição de pagar. Sabe como que elas participaram? Porque alguém pagou para elas. Não foi bênção? A gente precisa repartir aquilo que Deus tem dado. Deus tem dado um pouco mais para mim, então eu reparto com você para que você possa estar na conferência junto e você possa ver Jesus nessa situação e você possa ser abençoado. Amém? Outra coisa, recebemos unção. Atos 2, 1, 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar, é como numa sala, no mesmo lugar, talvez sentados, outros em pés, num ambiente de mesa, de relacionamento, de comunhão. Estavam todos unidos, fala aqui, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Existe uma unção que é liberada sobre a unidade, sobre a comunhão. E por isso de domingo também a gente vem aqui. E a gente está junto, a gente se relaciona, a gente dá as mãos uns para os outros, a gente adora junto a Deus, porque nesse ambiente há uma unção do Espírito sobre nós que traz vida, que nos capacita para cumprir a nossa missão. Ah, pastor, é possível cumprir minha missão sem ir para a igreja, sem conviver em corpo? A gente ouve isso lá fora. Gente, mentira do diabo. A única maneira que a gente tem de cumprir a nossa missão lá fora é em família. Porque a própria palavra fala que a unção é derramada num ambiente de unidade, de comunhão. Pastor, então é possível viver fora da igreja? Não. A gente precisa, se a gente entende isso, se eu compreendo que há uma unção na unidade, se eu compreendo que há uma unção na comunhão, eu quero estar todo domingo aqui em relacionamento com os meus irmãos, e eu não negocio isso, porque há poder no relacionamento e na comunhão. 5, vamos mais longe. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Olha que coisa mais louca. Um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E o versículo não para, ele fala assim: se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Isso acontece na comunhão. Um impulsiona outro destino. Eu tenho muitos amigos. Hoje eu posso falar isso com bastante alegria, porque tinha uma época que eu não tinha amigos. E hoje eu falo com boca cheia, eu tenho amigos hoje. E esses amigos, eles impulsionam a minha vida. Eles estão o tempo todo me impulsionando. Eles estão o tempo todo perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Eles estão o tempo todo dizendo: pastor, você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu quero te lançar onde você está precisando. Isso é lindo. É muito bom saber que tem gente do meu lado me impulsionando minha família. Eu lembro de uma história muito louca. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, talvez vocês nem saibam, mas a gente convida muitas pessoas para vir aqui à frente, né? E para trazer às vezes pregações aqui no dia a dia da igreja. E 90% das pessoas que sobem aqui no palco, para não dizer 100, são amigos. Eu não trago um estranho aqui para subir no palco, beleza? Para pregar para vocês.
São amigos. Eles vêm aqui, eles pregam aqui, eles não pregam esperando dinheiro aqui. Ninguém prega aqui esperando uma oferta, receber algo. Eles sobem aqui porque eles amam servir, ajudar. Quantos estão entendendo? É muito incrível isso, é muito lindo isso. Algumas vezes quando a gente faz conferência e a gente cobra e as pessoas pagam a conferência, eu me sinto na responsabilidade de abençoar eles com uma oferta de amor. E aí a gente pega e a gente oferta para os preletores na conferência, né? E é tão legal isso, porque às vezes quando nessas conferências tem os nossos amigos, eles também não querem. Ele fala, não, Renato, não quero isso não. Eles não querem, eles não aceitam de forma alguma. E uma vez vocês conhecem o Juan, né? Eu já falei dele hoje já, que né, um amigo meu ali do hangar, né, pastor. Uma vez ele ministrou numa conferência, era no outro prédio ainda. Eu falei, Juan, eu quero te dar essa oferta, porque eu queria te dar uma semente que eu quero depositar na sua vida, né? Quero depositar. Ele pegou esse dinheiro, eu não vi, tá? Ele pôs atrás da geladeira e foi embora da igreja. Aí passou algum tempo, ele falou, eu nem estava na igreja, já tem todo mundo embora. Ele falou assim, Renato, deixei a oferta que você me deu atrás da geladeira da igreja. Vai, não é? Doideira, né? Aí ele pegou e falou assim, só que é o seguinte, cara, você vai pegar essa oferta e você vai procurar a Lívia e vai falar, Lívia, o que você quer fazer com esse dinheiro? Olha o que ele me falou, gente. Sério isso, né? Minha filha de 14 anos. Eu virei para ela e falei assim, filha, o tio Juan pegou a oferta que ele recebeu na conferência, deu para você e perguntou o que você quer fazer com essa oferta. Você lembra disso, filha? Aí ela falou assim, eu quero ir para uma missão no sertão. Foi a primeira viagem missionária dela. Quantos estão entendendo? O irmão, quando ele te impulsiona, ele libera uma região espiritual sobre a tua vida e sobre a tua família. E eu lembro que a Lívia foi para a viagem para o sertão toda abençoada pela vida do Juan. É isso que acontece no ambiente de família, de comunhão. A gente ajuda uns aos outros, a gente impulsiona uns aos outros. Não é maravilhoso isso? A gente precisa, e quando um cai, o outro vai lá, estende a mão e ajuda a caminhar. Quantos estão entendendo? A gente vai mais longe. Porque a gente não para no meio do caminho. Quando a gente não tem ninguém do lado, a gente cai, não tem quem para estender a mão, a gente para e morre. Mas quando a gente tem alguém do lado, a gente caiu. Você fala assim, cara, você está passando uma luta? Dá a mão aqui, eu vou caminhar com você mais uma milha. Vem comigo, nós vamos andar. Nós não vamos parar. A gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente precisa impulsionar um outro que a gente vai mais longe. Não é com velocidade que a gente cresce, mas é com regularidade. É com irmãos do nosso lado. Basta você pegar uma esteira e pôr alguém para correr ali a 100 por hora. Ele vai correr 5 minutos, vai pedir água. Mas põe a esteira lá a 50 e começa a correr. Ele vai correr muito mais que ele. Não adianta nada a gente querer ser gigante e cair lá na frente. Mas é melhor passar por uma pandemia que bateu nas igrejas e nós crescemos no meio da pandemia. Nós cumprimos a nossa visão no meio da pandemia. Você pode dizer amém? É disso que eu estou falando. Amém? E como que a gente coloca isso em prática? Como desenvolver uma família então? Cerque-se de referenciais corretos. Isso é importante. Pessoas estão buscando referenciais na internet, em pessoas distantes, em lugares distantes. Mas os nossos referenciais estão do nosso lado. Os nossos referenciais estão sentando à mesa com a gente. E às vezes a gente está dando mais valor para aquele que está longe do que aquele que está perto. Que é teu irmão do GPS que está te ajudando. Ou que talvez já atingiu o lugar que você quer atingir. Ele é um referencial. Ele está aqui, eu quero ser como ele. Eu quero servir como ele. Eu quero amar as pessoas como ele. Mas eu estou vendo, é real, é palpável, não é fake. É real, é o meu referencial. É aquele meu líder que está do meu lado. É aquele meu irmão que está do meu lado. É melhor você ter um irmão que é referencial seu do que você ouvir uma palavra lá do cara que está na China e você não ter mesa com esse cara. Pode ser a melhor palavra do mundo, mas Jesus se manifesta quando 2 ou 3 estiverem reunidos. 2 ou 3. Nós precisamos aprender
a valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Então pega lá o GPS em 2023, valoriza as nossas células, valoriza esses encontros semanais. Ah, mas eu não gosto, pastor, que ele é online. Vai ter alguns presenciais no ano que vem. Dá seu nome, se você quer presencial, dê o seu nome, mas participe, porque é ali que a gente encontra esses referenciais. Amém? Entenda que a vida em família é bilateral. Eu coloquei aqui. Isso envolve intencionalidade. A gente não senta na mesa sozinho e atrai como imã os outros. Não. A gente precisa sentar na mesa e falar: ô fulano, vem sentar comigo aqui. Tá vendo o Fábio aqui agora, Fabião? Outro dia o Fábio chamou ele: Fábio, você quer comer aqui em casa, assistir o jogo do Brasil? Não, falar do Brasil não, gente, coisa feia. Mas ele falou: vem aqui assistir um jogo comigo aqui. Ele falou: vou, bilateral. Não adianta eu querer almoçar com o Fábio e ele não querer almoçar comigo. Vocês estão entendendo? A gente precisa querer dos dois lados. Em 2023 a gente está preparando diversos encontros numa chácara. E aí a gente vai ter os nossos encontros, já até reservamos as datas em 2023, já estamos pagando, porque senão a chácara não tem disponível. Mas a gente vai lá naquela chácara, a gente vai estar lá, agora chega o dia da chácara, você não quer ir. Aí não dá. Não dá, porque a chácara é para a gente estar junto, se relacionar. Tem que chutar a canela do cara que está do lado. Tem que empurrar o outro na piscina e cair e falar: ai, fiz sem querer. Quantos estão entendendo? Agora a gente vai fazer vai fazer lá a chácara. E se não vai, não é unilateral o relacionamento, ele é bilateral. É dos dois lados. Tem que ter uma resposta dos dois lados. Você precisa querer. Seja intencional nisso. Faça aos outros aquilo que você deseja que eles façam. Está lá em Mateus 7,12: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Seja você para acionar um café na vida do teu irmão. Fica bravo comigo porque eu não te chamo para tomar café, tá, gente? Você já me chamou para tomar um café? Olha, é forte, hein, pessoal? Mas o que eu estou querendo ensinar aqui, ó, é o seguinte: a gente precisa. Quero tomar um café com o Mateus. Renato, vamos tomar um café. Mateus, vamos tomar um café? Aí na outra semana ele: Renato, e aí aquele café, vamos repetir ele. Quantos estão entendendo? A gente tem que fazer um com o outro aquilo que a gente espera que a gente. E não ficar com mimimi, chorar, me engano. Ah, porque o Renato não me chamou para tomar café. Estou usando meu nome para não falar o nome de outros, tá, gente? Ah, o Renato não me chamou para tomar café, certo? E aí, mas chama o Renato para tomar café. E aí é fácil, gente, você sentir falta de algo que você não faz. Ai, ninguém me chama para jantar. Chama teu irmão para jantar na sua casa. Pode dar uma salva de palmas a Deus? Isso é uma igreja família. Eu quero ver isso acontecendo nesse lugar. Nós precisamos ser intencionais. 2023 está aí. O mundo precisa ser alcançado. E nós precisamos entender que isso faz a gente cumprir a nossa visão. Porque a palavra fala que na comunhão nós somos limpos, nós somos curados, nós somos transformados, o nosso caráter é transformado. E é dessa forma que a gente testemunha para os próximos. As pessoas não entram por essa porta, onde a gente então, elas encontram família em nós. E isso faz elas falarem assim: eu quero isso. Aí você vai falar: o que você quer? Por que vocês são família? Por que vocês reagem assim? É Jesus em mim. E Ele pode entrar em você. Olha que pregação mais fácil. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sei como falar de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: dá o seu testemunho para ela e fala que você é assim por causa de Jesus. Já deu, teu testemunho está feito, tua pregação está feita. Você pode levar aquela pessoa a fazer uma oração de entrega, ela vai querer isso, porque ela está vendo em você a diferença. Comunhão, relacionamento, família, intimidade. É assim que a gente vai cumprir nossa visão. Você quer cumprir a visão? Valorize o tempo com teu irmão. Faça isso uma realidade, uma verdade na tua vida. Amém? O convite para a mudança do mundo, coloquei aqui, faz parte de um relacionamento de família que Jesus tinha com seus discípulos. Jesus, quando Ele convoca os seus discípulos para mudar o mundo,
Foi nesse ambiente de relacionamento. Então, se a gente quer transformar o nosso país, é aqui nesse ambiente de relacionamento que a gente vai fazer isso. Começa aqui. E depois nós vamos lá para fora. Você pode dizer amém?